Olá, 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 queridos alunos dos segundos anos. Vamos ao nosso último assunto da primeira unidade, né, que são as reformas religiosas. O assunto é um pouco longo, eu vou dividir em 4 partes, né, para poder vocês compactarem melhor os conhecimentos. De início, eu vou falar sobre a questão do cristianismo no Ocidente, as causas que levaram à reforma protestante e os precursores do movimento, né. No segundo vídeo, eu vou falar sobre a reforma luterana, né? O papel de Martinho Lutero no processo de reforma religiosa. No terceiro vídeo, eu vou falar sobre a revolta calvinista, a reforma calvinista e anglicana. E no último vídeo, eu vou falar sobre a reforma católica, também conhecida como contra-reforma, né? Então, para poder dinamizar aqui a minha fala, eu vou compartilhar minha tela, né? Ok, vamos lá. Compartilhando tela. Segundos anos. Pronto, estamos aqui com o nosso layout, né? História segundo ano, professor Vanderlei Menezes na área, Colégio Estadual Professor Arthur Fortes, Carira, Sergipe, né? Esse é o layout que vai dar início aos nossos assuntos. Vamos lá, primeiro, estamos na primeira unidade, né? Onde eu estou discutindo aqui com vocês época moderna, a formação do mundo contemporâneo, onde eu estou centralizando as nossas explicações e assuntos nos séculos XV, XVI e XVII, né? Esses 3 séculos importantes para a formação do mundo moderno. Já estudamos Renascimento Cultural, os estados absolutistas modernos, a expansão marítimo-comercial europeia, né? As grandes navegações, e agora vamos estudar reformas religiosas, né? Então, o cardápio de hoje, né? O menu de hoje, daremos os precursores do movimento de reformas religiosas na cristandade, as causas, a reforma luterana, a reforma calvinista, a reforma anglicana e a reforma católica ou contra-reforma, né? Vamos tentar entender esse processo de reformulação das religiosidades cristãs na Europa Ocidental dos séculos XVI. Vamos lá, a nossa imagem aqui, que vai dar o pontapé inicial para a nossa fala, é o Lutero recebendo uma bula papal e rasgando, queimando a bula do Papa, né? Então, esse fato vai acontecer aí no começo do século XVI, vai marcar profundamente a história da humanidade a partir desse momento, né? Então, é uma pintura muito bonita, né? Que mostra a ação de revolta, né? Desse monge agostiniano, o Martin Luther, ou Martinho Lutero, como preferirem, né? Esse monge alemão, que vai promover uma grande mudança espiritual, né? Na história europeia. Num processo que nós vamos conhecer, os historiadores vão chamar de reformas religiosas. Vamos começar, primeiramente, dizendo o seguinte: o cristianismo ele nasce a partir das pregações de Jesus Cristo, dos seus apóstolos e dos primeiros cristãos, né? Que de início eram pessoas pobres, humildes, que saíram levando as novas do Evangelho por todo o mundo conhecido naquela época, né? Principalmente pelo mundo mediterrâneo, né? E de início eles foram bastante perseguidos, cruelmente perseguidos, muitos foram mortos, tornados mártires, né? E só a partir do século IV é que o cristianismo passou a ter uma certa importância, uma certa expressividade, e vai se tornando aos poucos a religião oficial do Império Romano, né? Isso aí com Constantino, com o imperador Teodósio, inclusive Constantino ele se batiza e se torna cristão, né? É importante dizer que quando cai o Império Romano, quando acaba a Idade Antiga e vamos entrar na Idade Média, a igreja cristã, né, daquela época, ela vai ter um papel fundamental. Primeiro, porque ela vai manter a cultura clássica, né, greco-romana, trazendo as influências do misticismo oriental e vai cristianizar os povos bárbaros, né, formando a chamada cultura medieval, né? Na época da Idade Média, a igreja vai ter um papel fundamental, né? Já que a cultura, a educação, o ensino, né, vai estar centralizado nas mãos da igreja. E nesse processo é importante destacar o papel do bispo de Roma, né, que é conhecido como Papa, né, que é a autoridade suprema dentro da chamada Igreja Católica, né? O termo católico significa de todo mundo, universal, né?
E essa igreja ela se manteve unida, toda a cristandade ocidental, até o ano de 1054. Nesse ano, nós vamos ter a chamada Grande Cisma do Oriente, né? Onde Constantinopla, o seu imperador, o imperador de Constantinopla, discordando das orientações políticas e espirituais da Igreja Católica do Ocidente, né, da Igreja Católica Romana, resolve dividir a fé em duas, né? A Igreja Católica Romana vai ficar para aqueles territórios dos povos bárbaros, né? E também para os estados sob a influência romana. E no Oriente, né, Constantinopla, toda a região dos povos eslavos, Rússia, nós vamos ter a chamada Igreja Ortodoxa, né? Uma igreja muito mais mística, muito mais ligada à espiritualidade, né, do que a Igreja Cristã Ocidental. Então, essa é a primeira divisão do cristianismo. Porém, a divisão mais profunda vai acontecer no século XVI, com as chamadas reformas protestantes, principalmente a partir do ano de 1517, quando vão surgir novas igrejas cristãs, a exemplo da igreja luterana, da igreja calvinista, da igreja anglicana, né? E, mesmo assim, a igreja católica vai continuar tendo um grande prestígio, uma grande importância. Só para trazer aqui informações atuais para vocês, o cristianismo é atualmente dividido em três grandes ramos, né? Os cristãos católicos, ortodoxos e protestantes, através desse processo histórico que eu estou trazendo aqui para vocês. A religião cristã é a maior religião na face da Terra. Dos 7 bilhões de pessoas que há na Terra, 2,1 bilhões são cristãos. E cerca de 50%, né, 51% desse número aí, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, são católicos, né? 35% são protestantes, né? Entre os quais os mais importantes são os luteranos, os anglicanos, os calvinistas, os batistas, os assembleianos, né, adventistas, e dentre outras religiões aí que se destacam, né, pela grande quantidade de membros espalhados em quase todos os países do mundo. Então, o movimento de reforma da igreja é um movimento antigo, né, é um movimento que começa lá na Idade Média, né? Você vai ter sempre um teólogo, um importante filósofo, reclamando das práticas religiosas, né? E acusando a igreja de cometer abusos, né? Só que, nessa época, esses homens eram punidos como heréticos, como hereges, né? Como aqueles que não cumpriam com suas obrigações religiosas, né? Só que, a partir do século XIV e século XV, esse processo de crítica aos abusos da igreja vão se tornando mais incisivos, né? Nós vamos ter momentos como o da peste negra, né, que as pessoas vão acreditar que o fim do mundo está próximo, né? Muita gente morrendo por causa de uma pandemia desgraçada de peste bubônica, né, que vai levar praticamente um terço da população europeia. E aí as pessoas começam a questionar se a igreja vai conduzir, está conduzindo, sendo bem conduzida, para que as pessoas salvem suas almas, né? E nesse processo nós temos aí, primeiro, John Wycliffe, aqui que vocês estão vendo, esse homem aqui com um cajado na mão, né? E John Wycliffe é um homem do século XIV, um teólogo inglês, professor da Universidade de Oxford, uma das mais importantes universidades medievais, e reformador religioso, né? E ele tem uma importância muito grande porque ele vai traduzir a primeira Bíblia do latim para o inglês, né? Essa Bíblia é conhecida como Bíblia de Wycliffe, né? Ele vai condenar a venda de indulgências, né? Que era o seguinte, as pessoas tinham pecados e aí davam dinheiro para a igreja para poder ter seu pecado perdoado, né? Então, a indulgência seria o seguinte, o perdão dos pecados. Defendeu a formação de uma igreja nacional na Inglaterra e a leitura da Bíblia pelos fiéis. Tanto é que ele traduziu a própria Bíblia para o inglês para as pessoas poderem ler, já que boa parte da população não sabia ler latim, né? Contudo, no Concílio de Constança, que é um concílio convocado pelo Papa para poder resolver o problema daqueles que discordavam da igreja, Wycliffe, mesmo já depois de morto, foi julgado herético, né? E seus ossos foram exumados e queimados, né? Para mostrar que havia um certo mágoa, uma certa raiva, né, da igreja com suas ideias. Porém, um movimento que causou assim, muito abalo dentro da igreja é o movimento de um tcheco
O Jan Hus, vocês estão vendo aqui embaixo, esse homem aqui, Jan Hus, é um homem que nasceu na segunda metade do século XIV e morreu no começo do século XV. Ele vai criar um movimento chamado as Guerras Husitas, né? Ele nasce perto da cidade de Praga, que seria hoje na República Tcheca. Ele é professor da Universidade de Praga, né? Um teólogo, um reformulador, e ele vai seguir as ideias do John Wycliffe, né? E vai acontecer o seguinte, ele vai dizer que a igreja estava envolvida em pecados, em abusos, que era preciso que os padres tivessem uma vida exemplar para poder cobrar essa vida dos seus fiéis, e ele acaba sendo envolvido, né, em um processo de críticas, né, à Igreja Católica de sua época, e ele é queimado vivo como herético, e ele acaba morrendo, né? Nesse mesmo concílio de Constança, ele é condenado à morte e queimado na fogueira, e os ossos de John Wycliffe também são queimados, né? Só que esse movimento de reforma ele já começava a ter raízes mais profundas na sociedade, né? Não é só matando, queimando aqueles que discordam da igreja, que a igreja vai conseguir aplacar a sede de mudança que havia na sociedade europeia do final da Idade Média e começo da Idade Moderna, né? E aí, já nos séculos XV para o século XVI, vai surgir uma série de situações que vão possibilitar, né, se reformar, se mudar a religiosidade daquela época, né? E eu vou citar aqui 4 exemplos importantes para a gente poder ter foco e tentar explicar por que aconteceu o movimento das reformas. O primeiro elemento está ligado à hermenêutica, à interpretação da Bíblia, né? Nessa época aí, perto de 1450, nós vamos ter a invenção da prensa gráfica, né? Johannes Gutenberg, um alemão do século XV, ele vai desenvolver uma máquina que é capaz de imprimir, né, materiais e fazer publicações de livros em grandes quantidades, né? E aí o primeiro livro que ele resolve publicar é uma Bíblia, né? E essa Bíblia impressa, chamada Bíblia da Mongúcia, ele pega essa Bíblia e publica em latim e depois em grego, né? Mas já no final do século XV para o século XVI, as pessoas que tinham acesso à Bíblia em latim resolveram traduzi-la para o alemão, para o francês, para o inglês, né? E mais pessoas começaram a ler a Bíblia, a ter interesse de interpretar os textos sagrados, né? Eram normalmente pessoas muito escolarizadas, né? Alguns até com boa formação intelectual. E a grande questão que se colocava aí é o seguinte: as pessoas liam as histórias bíblicas, buscavam os ensinamentos teológicos e viam que a igreja do seu tempo não era como se pedia ou se era cobrado pelos textos sagrados, né? Então aí vai surgir aquela necessidade muito grande, né, de salvação. Como é que eu vou me salvar depositando minha fé numa igreja que estava corrompida pelo pecado, né? E aí muitas pessoas vão buscar esse cristianismo primitivo, puro, genuíno, né? Esses ensinamentos de uma religião de amor, né? De um Deus de misericórdia, né? E aí essas pessoas vão entrar profundamente num debate teológico que é muito forte dentro da própria igreja cristã naquela época, né? Que era o debate entre os agostinianos e os tomistas, né? Havia uma vertente dentro da igreja que acreditava que a salvação se dava pela fé, né? Era uma corrente religiosa que era apoiada pela teologia de Santo Agostinho, né? Um dos grandes filósofos e teólogos e pais da Igreja Católica do século V, que ele afirmava que a salvação do ser humano era dada e alcançada unicamente pela fé, né? É preciso ter fé. Mas também havia, dentro da igreja, né, interpretação que era dominante, que era a interpretação baseada nas ideias de São Tomás de Aquino, né? Esse pensador aí do século XIII, professor da Universidade de Paris, né? Segundo a qual a fé precisava também ser acompanhada por boas obras, né? Para se conduzir à salvação eterna. Não era só a fé, era fé e boas obras, né? E não adianta você só ter fé e não praticá-la, né, através de obras, né? E esse debate aí foi um debate muito forte, um debate muito franco, né, que vai acontecer em toda a Europa, né, que já mostra o grau de divisão de pensamentos que havia dentro da cristandade ocidental, né?
O segundo elemento, esse elemento aí salta muito aos olhos, está relacionado à crítica ao comportamento do clero. Como nós sabemos, a igreja é uma instituição humana, né, baseado em preceitos divinos, né, e, por ser uma instituição humana, ela é feita de homens, homens pecadores, homens que cometem falhas, né. E aí é importante que se diga, né, que havia uma crítica muito acentuada ao comportamento do clero, né. O clero da igreja cristã da época da Idade Média era um clero marcado por muitas denúncias de abusos. E eu vou destacar alguns desses abusos aí. Primeiro, a venda de relíquias sagradas, chamada simonia, né? Que era o seguinte, a pessoa acreditava que se comprasse uma relíquia sagrada, estaria mais perto da salvação, né? Por exemplo, na Europa dessa época se vendia espinhos da coroa de Cristo, se vendia a tíbia do jumento que Jesus entrou em Jerusalém, né? Palhas da manjedoura, né? Lasca da cruz de Jesus, objetos pessoais dos santos, né? Só que boa parte desses elementos religiosos eram falsos, né? Só que as pessoas compravam mesmo assim, né? Que acreditavam que sua espiritualidade podia estar relacionada com esses objetos. Havia também a venda de indulgências, né? Que eram os membros da igreja que negociavam, né, o perdão dos pecados e até mesmo a compra da salvação eterna, né? Então, a igreja estava precisando de dinheiro, você dava o dinheiro, tinha um pecado, o padre perdoava o seu pecado, o religioso perdoava o seu pecado, né? Havia também a falta de preparo do clero, né? Boa parte dos sacerdotes, especialmente do baixo clero, desconhecia a doutrina católica, né? Demonstrava falta de preparo intelectual para as funções religiosas. No alto clero, né, os mais importantes cargos eram vendidos, né? Você podia comprar um cargo de arcebispo, bispo, ou doados, né? Como dote, inclusive, e isso fazia com que você tivesse um clero altamente despreparado, né? É interessante que quase todas as famílias da Europa tinham pelo menos um filho dentro da igreja, né, para poder intermediar a salvação da família, né? Então era uma prática muito comum. E quando as filhas, né, não casavam, eram feias, né, ou não ficavam viúvas, normalmente elas viravam freiras, iam para os mosteiros, etc., né? Por fim, o comportamento desregrado dos clérigos, né? Essa vida de luxo, essa vida de luxúria, né? Que era muito visível, né? Padres que tinham amantes, que tinham uma vida de nababo, né? Que não se portavam com a pobreza, com o sofrimento, né? E que estavam mais preocupados com o dinheiro do que com a salvação das pessoas, né? Inclusive, tem um caso muito emblemático desse processo, que é do Papa Alexandre VI, conhecido como Papa Borgia, né? Ele era um homem muito rico que entrou no Vaticano, né, como cardeal, conseguiu ser eleito papa, subornando os outros cardeais, dando dinheiro, prometendo cargos, né? Tinha duas mulheres que ele desfrutava os favores sexuais dessas mulheres, né? Envolvido em guerras, era um homem altamente violento, né? Se tornou papa. Um caso muito curioso, né? Um caso muito engraçado também. Tem até filmes sobre ele, né? Tem uma série de pesquisas muito legais sobre esse personagem, o Papa Alexandre VI. Outro ponto também que é importante se destacar é a questão da nova ética religiosa, né? Que vai considerar a questão econômica da época, né? Desde a Idade Média, a Igreja Católica ela censurava a usura, né? Que realmente é algo muito ruim para o ser humano. O ser humano ganancioso, usurento, é terrível, né? Essa crença de que a pessoa não poderia ter um lucro excessivo, que isso aí configuraria usura, foi algo muito forte, né, durante toda a Idade Média. E a igreja defendia a ideia de preço justo, né? Nas transações econômicas, você só podia obter o recurso equivalente à matéria-prima e ao seu trabalho, né? Mais do que isso, era usura. E só que a burguesia, que é a classe que está ascendendo socialmente nesse período, né, passa a olhar isso como algo não muito legal. Começou a incomodar esses capitalistas, né, esses burgueses. E alguns comerciantes ficaram divididos entre buscar o lucro, na própria lógica capitalista, e conciliar isso com suas obrigações morais.
cristãs, né? E aqui eu tenho uma imagem muito legal, né, disso, um quadro do pintor holandês, né, que mostra um homem contando as moedinhas, o lucro dele, né, e a mulher aqui com um livro na mão, creio eu que seja uma Bíblia, né, mostrando essa relação entre fé e negócios, né. Então, boa parte desses burgueses vão exigir uma igreja que ampare e proteja e defenda as suas causas e o seu trabalho econômico, né? E, por fim, havia também uma questão que é importante se destacar em relação ao conflito político entre as autoridades da igreja, principalmente o Papa e altos cardeais, né, contra os governantes europeus, os chamados reis, a nobreza. Porque nessa época aí, séculos XV, XVI, nós temos o fortalecimento das monarquias nacionais. Os estados absolutistas estão surgindo, né? E os soberanos, os reis, viam que a autoridade do Papa era uma barreira para o fortalecimento do seu poder, né? Já que boa parte dos seus fiéis obedeciam mais ao Papa do que ao rei, né? E a igreja, ela buscava ser essa instituição universal. Tanto é que o nome católico significa universal, todo mundo, né? Então, essa noção de universalidade foi perdendo força à medida que vão se formando as monarquias, os estados nacionais, né? Esse sentimento nacionalista vai sendo incutido, né? E aí o que acontece? O Papa era visto como um adversário, né? Nas igrejas, por exemplo, de toda a cristandade, os cultos eram feitos, as missas, né? Eram feitas em latim, né? E aí se queria que fosse feito no idioma nacional, né? No inglês, no francês, no português, no espanhol. Então, a reforma protestante vai atender, de certo modo, esses interesses regionais, né, com igrejas nacionais. Né? A exemplo, por exemplo, do idioma. Né? O latim vai ser suspenso dentro das igrejas protestantes, né? Em detrimento dos idiomas nacionais. E tinha outro problema, que era um problema de ordem financeira. Né? Boa parte das pessoas que morriam, não tinham herdeiros e tudo, deixavam seus bens para a igreja, buscando a salvação de sua alma. E a igreja levava esses recursos para o Vaticano, né? Para Roma, onde o Papa era o grande administrador, era um chefe de Estado também, né? Inclusive, o Papa era um dos reis, se você for olhar bem, né? Nesse processo. Eu vou parar por aqui, né? Para poder fazer aqui o corte do vídeo e dar continuidade no vídeo seguinte. E nós vamos falar sobre as reformas protestantes. Agora vamos falar sobre a reforma luterana, né? Vamos ver a figura de Lutero e sua importância histórica neste momento.